Essa pergunta é bem frequente, né? Porque as pessoas me falam, e eu que não tenho mentor para me dizer o que eu devo fazer? Isso. Quando a gente tá só no externo, né, Suzy? Quando a gente só olha para o ter, para as necessidades materiais, para o consumo, para a vida material, a gente não olha para dentro, não descobre o que a gente gosta, o que nos limita, os nossos medos, quando a gente não tem autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é uma palavra, um termo que ele está sendo banalizado no momento, né? Ah, é livrinho de autoconhecimento, autoajuda. Se conhecer. Quantas... A gente não conhece o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz. A gente não conhece nossos medos, nossos traumas. Então, quando a gente começa a silenciar, no caso, como saber a minha missão? A gente sabe a nossa missão, é o que o nosso coração tá latente. Só que tem tantas camadas por cima que você não consegue nem enxergar. E aí, esses dias eu tava conversando com Deus e falei assim, Deus, eu preciso tomar uma decisão, eu não sei o que fazer, né? Eu preciso decidir isso, eu não tô conseguindo. Me ajuda a decidir. E falando com ele assim, daí eu escuto assim, da minha mentora. Nós estamos tentando te falar, só que você não tá parando pra ouvir. Você está falando muito e escutando pouco quando fala com eles. E era uma semana em que eu estava muito resolvendo coisas externas, muita viagem, muitas demandas, e realmente eu não estava meditando, que eu medito diariamente. Eu não estava me conectando. Então, como que eu ia ouvir se eu não estava nem parando para silenciar? Então, quando a gente precisa aprender a ficar 5 minutos do dia sem fazer nada. 5 de 24 horas. Você não tá falando nenhum absurdo, não é viver disso, né? Então, o autoconhecimento é um caminho de libertação, a gente consegue se ouvir. E muitas vezes, Dina, a gente está buscando uma missão mirabolante. Muitas vezes a sua missão é cumprir com o seu papel como mãe. É você ser você. Né? É o que o seu coração pede para fazer. É o que vários livros espirituais falam que é aquilo que você faz de melhor naturalmente que as pessoas te elogiam. Às vezes é ouvir alguém. Né? Sobre isso. Aí, maravilhoso. Edu, a gente está falando, imagina o que é um curso de extensão universitária com a Suzy Maria. Gente, eu estou preparando como eu faço, tudo que eu faço, posso não fazer perfeito, mas eu faço com carinho, com amor. Eu tenho uma paixão principalmente pela paranormalidade, porque acredito que há um guarda-chuva gigante chamado espiritualidade, dentro dele tem mediunidade, paranormalidade e religiosidade. E você pode transitar entre os três. Eu gosto muito de falar da paranormalidade, porque aí eu não dependo de um espírito, porque isso também a gente faz muito, né? Ficar esperando, como você falou agora. Eles vão falar quando você se conhecer com profundidade e se calar dentro de você, porque eles falam dentro de você. Se permitir, isso é lindo demais. Então, obrigada, Edu. Realmente estou preparando algo muito, muito legal. Deixa eu ver aqui a Cláudia Furriel. O centro que eu frequento é de Alta de Souza. Claro que estuda Kardec. São lindos. Não pertencem à FEB, mas são maravilhosos. Não sei se já teve algum. Tem muito em Cuiabá. Tem um gigante, acho que é o maior do Brasil. Olha aí, quem sabe. Vamos para Cuiabá, ainda não fomos. O pessoal te convida. Eu tenho amigos lá para falar, vou te indicar. Para levar lá para o centro deles. O que o Rogério está falando, Rogério Pai, o que a Shirley fala é bem familiar. E não tem que dar só um monte de elogio, um monte de beijo para você. Que bom, Shirley. Então eu vou fazer aqui mais perguntas para Shirley. Perguntei da ansiedade, ela está resolvida hoje? Sim, há 3 anos. Olha aí, e você falou algo importante. Tem fase da vida que a união da psiquiatria, a psicologia, a psicanálise e as terapias são muito importantes. Sim. Senão também você não fica preparada para o momento certo, não surtar. Claro. Se você não está com todo um preparo, até médico, quando chegasse uma comunicação dessa, no lugar de reagir tão bem, você podia reagir ao contrário. Justamente. Muitas pessoas me perguntam assim, Shirley, o que eu faço para me curar da ansiedade? Não existe receita pronta, né? Eu tive um caminho de cura, que no meu livro 1 eu relato, práticas, mudanças de hábitos que sim, quem tem ansiedade deve também adotar, se fizer sentido para si. Mas o principal ponto para a cura foi eu aceitar que tinha ansiedade, porque existe uma negação, né? Porque a pessoa ansiosa está sempre com a cabeça no futuro ou no passado, planejando, e se são pessoas aceleradas, pessoas que não param, têm dificuldade de dizer que precisam de ajuda também. Então, aceitar, sim, eu tenho uma doença. E buscar ajuda profissional.
Porque sozinho a gente não dá conta. Eu costumo falar nas palestras assim, quando a gente quebra o pé, a gente vai no ortopedista. Isso. Né? Tô com um problema no dente, quebrou o dente da frente. Preciso no dentista. Agora, se eu não estou dormindo há dias, se eu estou com pensamentos negativos, se eu estou com pensamentos que não são favoráveis, se eu estou com ansiedade, algo que está tirando a minha qualidade de vida, se eu estou chorando demais, uma angústia, a gente sabe que precisa de ajuda. Só que existem algumas coisas. A gente tem uma crença de que se eu for no terapeuta, na psicóloga, no psiquiatra, vão me chamar de louco, é feio, né? Eu não quero ter esse rótulo. E vão achar que eu não sou tão boa apresentadora, tão boa escritora, né? Porque parece que desqualifica a gente. Sendo que, na verdade, a gente precisa ter uma consciência de que somos seres integrais, né? Somos seres com corpo físico, que a gente precisa cuidar da atividade física, sono, dormir, alimentação, corpo mental. O que é o corpo mental? É estar ciente de que eu sou a pessoa que comanda os meus pensamentos. Só que quando eu tinha ansiedade, Suzy, os pensamentos dominavam a minha vida. Era o contrário. Consciência mental e ser observador da sua mente. Consciência emocional, aprender a sentir, a nomear os sentimentos, a falar de sentimentos, se expressar. Consciência energética, de corpo energético, que nós somos energia, né? Então, quero me curar da ansiedade, mas eu só assisto desgraça no celular. Que energia que eu tô trazendo pra minha vida. Isso é muito importante. Né? Eu quero me curar da ansiedade, mas eu só tenho relacionamento tóxico. Como que eu vou ficar saudável? E um corpo que eu não sabia que existia até 4 anos atrás. Um corpo espiritual. Somos espíritos. Então, como que a gente vai viver sem uma conexão com a força maior que nos deu a vida? Então, essa conexão, ela nos leva, nos impulsiona para um caminho de cura. É bem importante. Isso é lindo. A Mara Cassol está perguntando, e tem razão, que eu não perguntei. Como achar a Shirley, como convidar ela e como comprar os livros. Aqui tem o 2 e tem o 1. E o 3 que está saindo para montar essa trilogia. Bem, nas minhas redes sociais, @Shirley Venâncio Escritora. Todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, e-mail, tudo é Shirley Venâncio Escritora. Ali tem o WhatsApp para a gente falar sobre os livros que eu envio pelos correios, tá? Que eu sou autora independente, então ele não está disponível em livrarias ainda. E ali também é o contato para a gente agendar palestras. Joia, ali pela tua rede social. Isso. Esse é o livro 2 que está disponível. Todos os livros custam R$ 59,90 cada um, mais a taxa de envio dos correios. O livro 1, eu fui orientada pela espiritualidade para reescrevê-lo, por um motivo específico, e ele vai ser lançado no início do ano, né? E no início do ano eu vou fazer alguns lançamentos do 1 e do 2, e a gente já pode agendar aí as palestras. Olha aí, gente, que coisa mais linda. O Fabrício Lopes está perguntando, falam dos princípios de mudança para ele que é ansioso, para os ansiosos. Qual uma mudança que você indica que a gente tenha que fazer? A gente tem hábitos da modernidade, né, que nos aceleram muito. Então, a quantidade de tempo que a gente fica no celular nos gera ansiedade. O que a gente consome no celular nos gera ansiedade. A modernidade veio a nosso favor, a gente tem que usar sabedoria. Temos o livre-arbítrio, né? Então, é maravilhoso a gente ter na palma da mão tudo. Mas a quantidade de tempo que eu dedico a isso e o que eu consumo nisso, né? Eu fui bem radical quando eu decidi me curar, Suzy. Em 2021 eu falei, vou me curar dessa doença. Eu excluí tudo, inclusive o WhatsApp. Fiquei um longo tempo sem rede social para eu conseguir olhar para dentro, porque eu não conseguia. Você não sobra tempo. Então depois, quando eu me curei, eu voltei. E hoje eu trabalho nas redes sociais saudável, né? Hábitos alimentares, porque a gente consome alimentos que são muito estimulantes. Para quem tem tendência a ter ansiedade, esses alimentos impulsionam a gente a ficar mais acelerada, né? Consumo excessivo de cafeína, açúcar, tudo isso acelera. Então, quem tem ansiedade, normalmente um dos sintomas é ataque cardíaco, fica agoniado. Então, esses alimentos, eles impulsionam. Fazer atividade física, porque acaba gerando serotonina no nosso organismo e a gente acaba ficando mais feliz, mais animado, mais tranquilo. E para mim, foi o hábito que transformou a minha vida, foi meditar. Só que, para quem tem ansiedade, a gente acha impossível meditar. Então, eu comecei a assistir alguns canais de meditação, fazer meditação guiada. Aos poucos, eu fui aprendendo a meditar sozinha, mas isso levou um tempo. Então, tem até um canal do YouTube que eu pedi permissão para o canal, eu publiquei, citei eles no livro, né, que se chama Corvo Seco. Corvo Seco. Corvo Seco. É um canal de meditação que, para mim, ele é transformador de vidas.
Olha Eu que sou maravilha. fã. Há 4 anos eu ouço diariamente várias meditações, porque é de uma sabedoria a pessoa que escolhe os conteúdos, porque são de mestres espirituais de várias vertentes, com sabedorias ancestrais. E você vai ouvindo, como viver o agora? 8 minutos. Presta atenção e tenta praticar. Eu comecei a fazer assim. Eles te orientavam, tipo, para Yogananda. Como fazer o presente se tornar divino? E eu ouvia, falei, vou praticar. Em 6 meses eu fui percebendo que a minha mente foi se reeducando. Porque a ansiedade é uma mente doente. Então, quando a gente começa a mudar a chave, a gente vai mudando as práticas também. Coisa linda, nossa. Eu vou fazer mais uma pergunta que tem, e aí eu vou pedir uma palhinha da Shirley para fazer uma fala para nós. A Percove, o que pode fazer quando se olha para dentro e não consegue enxergar nada? Não desistir. Né? Muitas vezes olhar para dentro é óbvio que não estou dizendo, pode ser que alguém olhe e não enxergue, né? Mas olhar para dentro é se conectar, né? Com o que você gosta, com o que você não gosta, com o que te faz bem, o que é importante nessa vida, meditar, espiritualizar, orar, né? Então, é impossível, porque dentro de, assim, olhando para dentro e não enxergar nada, você vai encontrar um amor de Deus, que é parte do DNA. Você vai encontrar a luz de Jesus, que também habita o nosso ser. Então, por mais que a gente não encontre frases prontas, a gente começa a encontrar a nossa essência mesmo. É impossível você continuar nessa prática e realmente não encontrar nem que seja o primeiro milímetro de consciência. Mas também me veio uma intuição agora, né? Nem sempre a gente está numa reencarnação em que esse despertar vai vir. Também. Né? Às vezes leva algumas. Então não quer dizer que é uma receita pronta, né? Divino, divino. Gente, eu vou falar do mapa astral do meu amigo Otávio Leal, e eu fico muito feliz quando ele disse: Suzy, eu queria pôr meu mapa astral aí no Medium Talks para mostrar que eu sou um apoiador também do canal. E nós recém falamos sobre portas fechadas e abertas. Quando eu vim a São Paulo, Shirley e todo o pessoal aí, tem 2 anos e meio só, mas mais de 40 anos espírita assumida e com um centro espírita que, junto com amigos e uma boa diretoria, uma boa equipe de médios, eu coordeno. Então, sempre fui muito ligada nesse mundo da espiritualidade, do espiritismo. Mas eu tenho registrado todos, eu mandei centenas de e-mails. Porque naquela época, 4 anos atrás, era tudo e-mail, ainda não era como é hoje, que você consegue contato. Então, você mandava e-mail para os canais. Eu mandei para centenas, mais de uma carta. Nenhum me respondeu. Não é que nenhum disse não, nenhum respondeu. Nenhum, do mais famoso ao menos famoso. E aí, um dia, eu não tinha inscrito para esse canal, então eu quero falar isso para poder homenagear o Bruno Diego. Ele teve o Templo do Tarô, um canal que momentaneamente ele está reformulando, então ele não está mais com convidados, e eu recebi o convite dele. Eu não lembro, acho que ele tinha 10 mil seguidores. Gente, é a mesma coisa que 8 bilhões. Para mim, aquele dia o planeta estava me escutando. Porque alguém abriu a porta para mim e falou: vem falar, eu quero escutar o que você tem a dizer. Que fantástico. Foi. Então, Bruno Diego, eu nunca vou me esquecer de você, e falei que eu vou homenageá-lo sempre, porque aí depois tive grandes oportunidades, Lean Podcast, Paranormal Experience, Tríade da Consciência, que era da Ana Preto e a Mia Agüero, Saúde Energética, são canais todos que eu amo, o Consciência Próspera, o Filhos do Todo. Eu estou falando isso por quê? Para falar para todos vocês que vocês têm que chamar a Shirley Venâncio. Eu lembro quando o Eduardo Henschel me mandou e falou: Suzy, o que você acha de receber aí uma escritora que foge um pouco do escopo que você tem de apresentar terapias e tudo? E aí eu olhei o Instagram e eu me apaixonei por fazer claro que eu quero entrevistar a Shirley. E é isso, é a coragem que a gente tem que ter agora de levar você para as palestras, de levar você para os podcasts, de indicar você, para que a gente possa ter você como a porta-voz deste mundo que você diz que é o da consciência que sobrevive, mesmo após a morte. Sou muito grata por esse presente divino.
Eu estou muito feliz mesmo, porque sou uma apoiadora de escritores, de palestrantes do espiritismo, da paranormalidade, da mediunidade, da fala livre, da fala de positividade. E o que eu vou te pedir é se você dar uma palhinha, de até 5 minutos, de uma fala para nós. Você vai fazer uma palestra para o nosso pessoal, para a gente alcançar aí. Vocês me ajudam, gente, compartilha. Eu nunca peço compartilhamento nem like, porque eu acredito que quem está conosco aqui gosta da gente. Eu sou muito feliz com cada um. Mas na live de hoje eu vou pedir para vocês indicarem para os centros, para vocês compartilharem, indicarem um livro também e compartilhar para frente para a gente chegar nesse vídeo especificamente em pelo menos 10 mil visualizações. Aí eu vou entender que a gente cumpriu um pedacinho da missão junto com a Shirley. Eles são todos teus. Emocionada, muito emocionada. Bem, só me vem algo a dizer, né? Eu poderia falar trechos da palestra, mas eu vou falar algo que eu venho sendo muito intuída e tocada, assim. A gente está na modernidade, né? Vivendo tudo que a gente está vivendo. E essa fala, ela é ampla, ela não se direciona a espiritismo, a espiritualistas, né? Gostaria que todos a quem for alcançado esse vídeo, que a gente fica a todo momento, independente da nossa crença, pedindo ajuda aos céus, né? A gente fala, Virgem Maria, me ajuda com a cirurgia do meu pai, né? Meu Deus, minha filha vai fazer um vestibular, Jesus Cristo me ajuda. A gente, nas nossas orações, a gente fala que conta com eles para aquele momento, porque a gente tem essa fé de pedir ajuda, de rezar, né? E uma coisa importante da gente refletir é que a gente confia neles, a gente conta com eles, só que eles contam com a gente. Esse é o meu chamado, porque eu sei que eles contam com a gente por aqui. Por quê? A espiritualidade, independente de religião, tem planos para nossa melhora aqui na Terra, para tudo evoluir, para o amor se expandir, para a consciência se expandir. Mas para isso precisamos de seres materializados, caminhando e agindo com coragem. E uma coisa que vem tocando muito no meu coração é que Jesus Cristo, 20 séculos atrás, nosso irmão querido iluminado, ele caminhava falando do perdão, falando da caridade, operando milagres com a fé dele, porque ele é o instrumento do amor de Deus, né? Então, através da mão dele, ele acreditava na força de Deus e ia caminhando e alcançando multidões. Quem vai fazer isso agora? Será que a gente está esperando 12 discípulos para falar do amor de Deus? Ou a gente tem que entender que nós somos convidados a sermos os discípulos da vida moderna? Isso, para mim, é muito sério. Só que o quê? A responsabilidade é de todos nós. Não é só minha, é de todos nós. Ah, mas eu não sou tão importante para isso, Shirley, né? O que eu faço é pequeno. O mínimo que a gente faz contribui. A gente tem que se sentir um grão de areia, certo? Então, isso vem me motivando muito, porque às vezes eu fico, será que eu vou gravar esse vídeo em casa, né? Será que eu vou gravar esse vídeo, uma live para falar sobre o evangelho? Daí eu falo, Shirley, vai lá, 5 minutos, coragem. Vou lá, gravo um vídeo falando sobre o desprendimento dos bens terrenos, converso um pouquinho, 20 minutos, e de repente recebo um monte de mensagem de pessoas que estavam precisando ouvir aquilo ali. Daí eu penso assim, como que eu não iria fazer? Né? E eu fico me questionando. Então, essa fala é um convite para que a gente possa ativar a nossa fé. Ativar. E a gente se acha que não tem capacidade para as coisas. Tudo é importante nesse movimento. Esse seu convite para alcançar mais vídeos me emocionou, porque não é por mim de verdade, tá? Eu já abri mão de muita coisa, abri mão de toda a minha vida material para servir a Deus, sério? Então, tudo isso é para que a gente possa alcançar mais pessoas que estão desacreditadas da cura da ansiedade, que perderam um ente querido, estão querendo interromper a vida porque eu não tenho mais razão para viver porque meu filho morreu. Ele segue no plano espiritual. A gente precisa levar esse conhecimento, expandir esse conhecimento. Então, que a gente possa ativar muito mais a nossa fé. E hoje, não deu tempo hoje da gente falar sobre isso, mas teremos outras oportunidades, né? Eu venho exercitando muita humildade nesse caminho por orientação da espiritualidade, né? Que eu preciso aprender a ser humilde para minha missão espírita. E para isso, exige um exercício de fé. É confiar que eu vou dar o passo e Deus vai colocar o chão embaixo. Então, tudo que eu faço é sem recursos financeiros próprios. É com a ajuda das pessoas, com a contribuição, a viagem, tudo. Então,
Se eles precisam da gente para trabalhar, a gente precisa confiar que nada vai faltar.